Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Salvador, e a companhia do Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos neste momento. Amém. Ei, que cara é esta? Está tudo bem com você? Você tem dormido o suficiente? Quanta coisa está lhe preocupando? O que está lhe consumindo? Está acontecendo alguma coisa? Que cara é essa? Vocês já ouviram alguém se afogando? Ou quem sabe até já passaram por uma experiência semelhante? As perguntas que eu acabei de fazer no momento de desespero não fariam sentido a quem está se afogando. Em caso de afogamento é preciso tirar logo a pessoa da água, o mais rápido possível. Se necessário, puxar pelos cabelos, oferecer um porto seguro. É preciso alertar, instruir, mas agir caso for necessário. Porque é uma situação de vida ou morte. É bem verdade que numa atitude de desespero, nós possamos até puxar a pessoa que queira nos salvar e colocando ela também em risco de vida. Os textos de hoje, de certa forma, nos desestabilizam, pois mostram o perigo que correm aqueles que estão em alto mar e que acham que sabem nadar. De que adiantaria todas as riquezas do mundo se agora você estivesse à deriva, sozinho, incomunicável, sem saber nadar e nem ter onde se agarrar? De que adiantaria tudo isso? Você já pensou o que seria de você se tudo o que você possui de bens materiais, de riquezas, de tantas horas de sono perdidas, do suor e das preocupações exaustivas, do trabalho constante, dos sacrifícios que fez, daquilo que teve que se abster, da dedicação, ou mesmo da herança que você recebeu, e agora, do nada, tudo isso perde o seu valor. Imagine que tudo aquilo que você tem agora já não vale mais nada. E você descobre que está à deriva e sozinho. Quanto cansaço, quantas noites mal dormidas, quanto tempo dedicado, e agora não serve mais para nada. O contexto do Evangelho, do diálogo que Jesus tem com os seus discípulos e também com aquele jovem rico que veio lhe perguntar o que ele precisaria fazer ainda mais para ser salvo. Aquele que era rígido no cumprimento da lei. O jovem rico é um exemplo de postura cristã e exemplar a guardar os mandamentos. Mas ele tem uma pergunta ainda: o que mais eu preciso fazer para ir para o céu? E o que Jesus lhe diz? Em outras palavras, Jesus diz: deixe de confiar no que você tem e no que você é, e confie no Messias, no Salvador. Jesus está dizendo para o jovem: deixa tudo para trás e me siga. E o jovem, afogado na sua autojustiça, afogado no seu orgulho, afogado nos seus próprios méritos, apegado aos seus bens, tem tudo e não tem nada ao mesmo tempo. É um pobre homem rico. Nós sabemos que quando alguém está se afogando, o quão importante e necessário é soltar de tudo aquilo que pode lhe atrapalhar e que esteja lhe puxando para baixo, para evitar que morra. O deixar tudo para trás que Jesus coloca no Evangelho de hoje é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E nesse sentido, meus irmãos, não importa se você é uma pessoa de posses, rica, não importa se você é uma pessoa que quer ter muito, é ambicioso, não importa se você não tem nada e é pobre materialmente. O seu apego e a sua confiança excessiva nos desejos do seu coração podem lhe afastar de Deus e, consequentemente, da salvação e também da sua prática da fé.
O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, ele nos orienta dizendo assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, escreve o apóstolo, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Algo semelhante que o sábio Salomão escreve. Na verdade, o dinheiro, as riquezas, tudo aquilo que nós possuímos nesta vida, jamais vai ser algo que possa nos levar para o céu, ou vai nos dar uma garantia extra. É isso que Jesus quer dizer. A salvação é algo humanamente impossível para qualquer ser humano. Os discípulos estavam iludidos ainda de que os bens materiais eram uma grande bênção de Deus. Mas Jesus mostra que necessariamente nem sempre as riquezas podem ser uma bênção. O amor ao dinheiro cria tentações tão grandes que podem fazer com que as pessoas não resistam. Se o dinheiro for o Deus da sua vida, ele estará condenando-se propriamente ao inferno. Tenha ela muito ou tenha pouco. E aí Jesus lembra: é impossível para você, mas é possível para Deus. Lutero falou que tem um tipo de idolatria, tem um ídolo concorrente com Deus na nossa vida. Na verdade, nós temos muitos ídolos que querem tomar o lugar de Deus na nossa vida, mas tem um que é o pior e que Lutero chama de Deus Mammon. É o Deus que nos torna egoístas, arrogantes, autossuficientes, independentes, superiores às outras pessoas, nos joga à deriva no oceano sem sabermos nadar. Deixar algo para trás não é desprezar aquilo que nós temos, mas é saber que o mais importante na nossa vida é aquilo que Deus nos oferece, o presente da salvação. Lembrem do afogamento. É preciso, muitas vezes, nos desligarmos e deixarmos aquilo que pode nos afundar e puxar para baixo. Por mais importante que seja a nossa vida, é melhor morrer testemunhando do que negar o Senhor e queimar no inferno. Por mais importante que seja o nosso dinheiro, é melhor passar fome do que usar o dinheiro para se afastar de Deus. É por isso que um camelo passa fácil pelo buraco de uma agulha, enquanto aquele que é apegado às suas riquezas não quer passar e não quer deixar nada para trás. Porque muitos, se não quase todos que têm dinheiro, seja muito ou seja pouco, se deixam controlar pelo próprio dinheiro. E ele se torna uma maldição quando deveria ser uma bênção. Vivem para e pelo dinheiro, para ganhar e para gastar cada vez mais. E não tem tempo para nada. Não tem tempo para Deus. Precisam dedicar o seu tempo para viagens, para negócios, para estudos. Não tem tempo nem para a oração. E quantos rejeitam o culto? Ou para trabalhar e querer ganhar mais ainda, ou para simplesmente poder gastar em lazer. Quando o culto deveria ser um momento tão aguardado como as crianças aguardam os presentes de Natal. O culto é o nosso momento máximo de comunhão, de adoração, de ensino, de crescimento e de compromisso também. É aqui no culto que o evangelho de hoje se cumpre. Nós acabamos ganhando centenas de irmãos. As nossas propriedades se multiplicam, porque nós trabalhamos pensando no mesmo caminho. Este é só um exemplo de quantas vezes nós deixamos para trás aquilo que deveria ser o dono da nossa vida. Assim, se sobrar tempo, nós vamos ao culto. Se não tiver outro compromisso, vou ao culto. Se eu puder, eu vou orar. Se eu puder, eu vou ofertar. Se eu puder, eu vou servir a Deus em alguma causa. Aqui quero falar de um outro ponto ainda. O apego aos bens materiais atrapalha a obra de Deus. Muitos não ofertam porque não confiam no Senhor. Ou porque acham que os outros têm mais e têm a obrigação de dar a oferta, enquanto eu posso usar os meus bens como eu bem querer.
Quem é infiel na oferta, o pastor Éder falou há poucos dias, acaba sendo um instrumento de Satanás, porque atrapalha a obra do Senhor. Porque sem oferta as igrejas não abrem as portas. Sem oferta não se compra nenhum material evangelístico. Sem ofertas, muitas igrejas, Brasil afora, estão sem pastor. Sem oferta, nós silenciamos Cristo para as pessoas e para a sociedade. Sem ofertas, muitas pessoas passam fome, material e espiritualmente, porque não temos o necessário para lhes garantir. E quantas outras coisas envolvendo os bens materiais são prejudicados. Por isso, sábio Salomão, o magnata e sábio Salomão, quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. E isso também é uma ilusão. É um poço sem fundo. É como correr atrás do vento. A gente sofre, cansa, come um pão amargurado, cheio de estresse. Para que tudo isso? Assim como alguém que está se afogando não pode salvar-se a si mesmo, assim também é a nossa situação espiritual. Sem Deus, nós estamos nos afogando no nosso próprio pecado, no nosso próprio limbo, perdendo o chão, nos debatendo sem conseguir sair do lugar, agarrados a tantas coisas que nos puxam para baixo. Como pastor, eu tenho estado ao lado de muitas pessoas em muitos momentos, mas efetivamente nos momentos cruciais, nos momentos existenciais e terminais, é o pastor que está do lado ali. E eu confesso que eu já ouvi muita coisa, muitas confissões, de várias formas. Do tipo, ultimamente, de um senhor já muito idoso, que no leito de morte, no dia que ele morreu, ele estava preocupado ainda se os pinheiros dele estavam em pé. E onde estava a motosserra dele? E com quem ia ficar tudo aquilo que ele juntou durante toda a sua vida? A preocupação dele era essa. O medo dele era este. Portanto, diante de tantas situações que eu já vivi, eu não trocaria por nada os bens que Deus me deu, a mim, a vida que Deus deu a mim, a saúde que Deus deu a mim, a família que Deus deu a mim, a salvação que Deus deu a mim, porque conforme o Salomão, essa é a minha porção. Eu não preciso ficar ambiciando aquilo que não me pertence. Com ninguém e por nada eu trocaria. Sabe o rei Davi, no capítulo 4, ele diz: a felicidade que tu pões no meu coração, Senhor, é maior do que daqueles que têm comida com fartura. E ele diz ainda: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes dormir tranquilo e em paz. Portanto, eu volto a perguntar a vocês: vocês andam cansados? Excessivamente preocupados? Ansiosos? Consumidos? Desanimados? Descontentes? Frustrados? E o sábio Salomão lhes aconselha: se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho, porque isto é um presente de Deus. Num outro momento, o apóstolo Paulo vai dizer que o segredo para a felicidade é o contentamento. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tem algum ídolo desviando o seu foco do Salvador? Roubando a sua paz, a sua felicidade, a sua própria salvação? Jesus nos faz o convite. E agora eu entro no link com o texto de Hebreus, que ele diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O nosso descanso está em Jesus. É nele que nós podemos depositar a nossa vida. É ele que nos estende a mão quando nós estamos submergindo, afundando, morrendo, desesperados, se debatendo. Às vezes ele puxa a gente pelos braços, às vezes pelo cabelo, e às vezes tem que puxar pelas orelhas.
porque nós estamos afundando e não nos damos conta. O nosso descanso e a nossa felicidade está em Jesus, que conforme a epístola do apóstolo Paulo, ele que era rico se fez pobre por nós, para que nós pudéssemos ser ricos. Deus nos deu o perdão, e este perdão não tem preço, não tem bens materiais, nada pode ser comprado. O salmista entendeu isso, e ele disse: fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que ser muito rico. Pois mesmo em meio a todas as dificuldades que nós enfrentamos, o salmista, e cada um de nós pode ter essa certeza, Deus cuida de nós, Deus nos ama, e finalmente nos dará o descanso que o dinheiro nenhum pode comprar. Pois Ele não pagou com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte. Jesus é o nosso porto seguro em meio aos nossos naufrágios diários. Jesus nos estende a mão quando todo mundo vira as costas para nós. Ele que acalma e tranquiliza os nossos corações pela promessa do Redentor. Nele nós repousamos, nele nós descansamos, nele nós somos perdoados e salvos. Eu quero encerrar essa meditação nesta noite com uma oração, eu acho ela fantástica, está em Provérbios capítulo 30, é a oração de Agur. E Agur fez uma oração assim a Deus: eu te peço, ó Deus, que me dês duas coisas antes de eu morrer. Não me deixe mentir e nem me deixes ficar nem rico e nem pobre. Porque se eu tiver mais do que... dá-me somente o alimento que eu preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o seu nome, ó meu Deus. Que essa também seja a nossa oração. Que Deus não nos deixe mentir, mas também nem ficar extremamente rico a ponto de a gente negar o seu nome, nem pobre a ponto de envergonhar o nosso Deus. Sejamos gratos pela obra de Deus realizada em Cristo pela nossa salvação. Sejamos gratos pela obra de Deus com tudo o que nós somos e temos. E em gratidão possamos servi-lo de todo o nosso coração. Que Deus nos abençoe na nossa vida, em todo o tempo, agarrando-se e segurando e guardando o nosso maior tesouro, que está sempre de braços abertos. Amém.